Olá! Hoje a gente vai analisar um material fascinante que mergulha numa das conspirações mais densas e mais reescritas do universo de Vampiro à Máscara. Com certeza. O foco aqui é a verdadeira natureza da Mão Negra, a história de uma figura bem enigmática chamada Ijin e a seita ancestral por trás de tudo, a tal Marrera. Exato. E as fontes que a gente recebeu são, assim, um emaranhado de segredos, de mentiras, de história revisionista. A própria ideia de uma verdade aqui é bem escorregadia. Uhum. Nossa análise hoje vai ser tentar desembaraçar essa teia, sabe? Separar os fatos da propaganda e tentar entender o que realmente está por trás da fachada dessa organização. Então a missão é clara: tentar achar um fio de verdade nesse labirinto. A questão central é: e se a unidade de elite mais temida de uma seita de vampiros fosse, na verdade, só uma cortina de fumaça? Uma distração, né? Uma distração. Para um culto muito, mas muito mais antigo, com objetivos que, olha, contradizem tudo o que se acredita saber sobre eles. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, o ponto de partida de toda essa conspiração parece estar lá no clã Assamita e nas suas famosas maldições. As fontes descrevem várias delas e a cronologia confusa com umas histórias que parecem se contradizer. Pode ajudar a gente a organizar essa linha do tempo? Com certeza. É uma bagunça deliciosa, sabe? O tipo de complicação que só décadas de edições de um jogo poderiam criar. Imagino. O material descreve duas maldições principais e uma original que seria a fonte de tudo. A mais conhecida teria surgido lá pelo século XVII, supostamente lançada pelos Baali, um clã infernalista. Certo. Essa maldição deu aos assamitas um vício incontrolável por Vitae de outros vampiros, o que os levou, claro, a cometer diablerie em massa. Certo, a diableria, o ato de consumir a alma de outro vampiro para roubar o poder dele. Foi isso que transformou eles nesses assassinos, caçadores de vampiros que todo mundo teme, né? Exatamente. Mas essa compulsão virou uma ameaça tão grande que séculos antes, lá pelo século XV, o clã de feiticeiros Tremer, Ah, os Tremé. eles mesmos, lançaram uma segunda maldição, uma contramedida, que tornava o sangue de outros vampiros tóxico para os assamitas. Então, por um tempo, eles tinham uma maldição que os forçava a beber o sangue e outra que os envenenava se fizessem isso. Uma situação Insustentável. totalmente. Que ironia! Uma solução mágica para um problema que, na verdade, só criou outro ainda mais complexo. Mas e a maldição original? A fonte de onde tudo isso teria vindo? É aqui que o material se aprofunda e apresenta duas teorias, que refletem as diferentes fases da história do jogo. A teoria clássica diz que a maldição primordial não era um vício, mas uma corrupção na aura. Na aura? Como assim? A aura de um guerreiro assamita se tornava permanentemente negra, manchada como a de um diablerista, mesmo que ele nunca tivesse feito o ato. E como um efeito colateral visível, a pele deles também escurecia. Com o tempo, com a idade, a pele ficava cada vez mais escura. Uma marca espiritual que se manifesta fisicamente, um estigma. Precisamente. Já a versão mais recente, da quinta edição, a V5, ela reinterpreta isso. Ela sugere que a maldição original é, na verdade, uma sede compulsiva pelo sangue daqueles que merecem punição. Ah, interessante. Tipo uma compulsão divina por justiça, por assim dizer. E essa versão se conecta direto com a história dos Baali, que teriam visto essa compulsão e a corromperam, sabe? Distorceram e direcionaram ela para todos os vampiros. E essa corrupção da maldição nos leva a um evento crucial, né? Um momento no tempo que parece ser o epicentro de toda a história. A cidade de Chorazin. Exatamente. É aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. O material descreve um evento cataclísmico em Chorazin por volta do século VI. Um grupo de infernalistas consegue fazer um ritual superpoderoso e invocar uma entidade antiga e terrível chamada Nataklo. E a manifestação dessa entidade é a chave de tudo? Sim, e é muito simbólica, muito visual. Segundo as fontes, Nataklo não se materializa como uma figura completa. Ele se manifesta só como uma mão colossal e negra, feita de uma substância que descrevem como basalto líquido. Uau!
Algo como óleo negro denso ou um emaranhado de tentáculos de sombra se contorcendo. Uma mão negra literal. Que imagem! Isso muda tudo. Quer dizer que o nome da seita não é uma metáfora, mas uma referência direta a uma entidade infernal. Muda completamente a percepção do nome. E durante esse evento que ficou conhecido como a Segunda Grande Guerra dos Baali, essa mão negra avança no campo de batalha e captura 12 dos mais poderosos guerreiros assamitas. 12. 12. E entre eles estava a nossa figura central, o Izigen. Eles são simplesmente engolidos pela escuridão e desaparecem, dados como mortos sacrificados. Isso me leva a uma questão que não faz sentido. Se os assamitas mais poderosos foram sacrificados, como é que uma maldição que afetou o Izigen e os outros se espalhou para um clã inteiro? Não parece algo que aconteceria por acaso. Boa pergunta. E outra, se o Izigen era um guerreiro tão poderoso, como ele foi pego? Parece um erro muito amador para alguém de elite. Ótimas perguntas. E aqui que está o grande segredo. A reviravolta da história, a captura e a maldição, elas não foram simplesmente impostas. Como assim? As fontes revelam que Izin, para se salvar, fez um pacto direto com Natátulo. Enquanto ele estava lá, preso, sendo consumido pela escuridão, ele oferece algo em troca da própria vida. O quê? De alguma forma, ele conjura sua senhora, o seu verdadeiro amor, até Chorazin, e a oferece como um sacrifício mais valioso no lugar dele. Não, ele trocou a vida dela pela sua. Que traição! Ele não só foi capturado, como vendeu a alma da pessoa que mais amava para sobreviver. Exato. Isso vai além da fraqueza. É uma corrupção profunda. E essa corrupção é a chave de tudo. Ao aceitar a maldição de Intátulo por livre e espontânea vontade, através desse ato de traição, ele a tornou forte o suficiente para se espalhar. Por toda a linhagem. Por toda a linhagem, por todo o clã. O material revela uma regra metafísica do universo. Uma maldição de clã só se torna poderosa se um membro a aceitar voluntariamente. Izin foi a porta de entrada. Ele amaldiçoou todo mundo para se salvar. E qual foi a consequência para ele? Além da culpa eterna, imagino. Teve uma marca visível dessa traição, uma transformação física imediata. No exato momento em que ele faz o pacto, ele perde a maldição original dos assamitas. Sua pele, que deveria escurecer, se torna completamente branca, pálida, e o cabelo dele fica quase transparente. É o sinal visual do pacto infernalista dele. Uau! Então quem é Efigem de verdade? Ele claramente não é um simples guerreiro assamita que teve um dia ruim. A história dele parece ser muito mais antiga. Muito mais. A fonte revela a identidade verdadeira dele, e é aqui que a conspiração se expande de um jeito vertiginoso. Izin não é só um vampiro, ele é um mago com milhares de anos de idade, descendente de uma linhagem que remonta a um dos reis magos bíblicos. O quê? E o mais chocante, o material afirma que ele se juntou à Mão Negra por volta de 600 a.C. Espera, 600 anos antes de Cristo? Isso quer dizer que ele já era membro da Mão Negra há mais de 1000 anos antes do evento em Chorazin? Exato. E séculos antes da própria fundação do Sabá, a seita a que a Mão Negra supostamente pertence. Então, a Mão Negra que a gente conhece, a tropa de elite do Sabá, é só a ponta do iceberg. Exatamente. A Mão Negra do Sabá é uma farsa, uma criação recente. O nome verdadeiro da organização do Izin é Taumarera. Ela começou milênios atrás como um culto de necromantes humanos. Humanos? Sim, humanos. Dedicados a estudar a morte e o além. Com o tempo, eles foram incorporando vampiros e, bom, como era de se esperar, os vampiros tomaram o poder. E qual é a filosofia deles? Se não é só servir ao Sabá, qual o objetivo de uma organização tão antiga e secreta? A filosofia central deles é que a Ageena, o apocalipse vampírico, é inevitável. O objetivo deles nunca foi impedir, como a Camarilla tenta fazer, ou acelerar de forma caótica, como o Sabá pensa que faz. O objetivo da Taumarera é estar do lado vencedor quando ela acontecer. Se eles querem controlar o apocalipse? Exato. Eles querem controlar o despertar dos antediluvianos. Mas como se controla algo que é, por definição,
o fim do mundo. E aqui está a maior reviravolta de todas. A verdade que anula tudo que o Sabá acredita. Ao contrário da Jihad do Sabá, a Talma Herrera não quer destruir os antediluvianos. Eles querem o quê? Eles querem protegê-los. Eles se veem como os servos leais, os mordomos, o exército, que vai estar pronto para servir aos mestres quando eles despertarem. Todo o esforço deles por milênios é para garantir isso. Isso inverte completamente a propaganda do Sabá. Então, cada vez que a Mão Negra luta ao lado do Sabá para derrubar um ancião, eles estão, na verdade, traindo a própria seita. É um jogo duplo numa escala milenar. Precisamente. A falsa Mão Negra, a identidade pública dentro do Sabá, é uma ferramenta, uma fachada criada pela Talma Herrera para se esconder à vista de todos, usando o Sabá como uma arma descartável. Eles são mestres da infiltração. As fontes dizem que existem até 40 membros da verdadeira Mão Negra infiltrados na Camarilha. 40. Na Camarilla. Na Camarilla. Ocupando posições de poder e manipulando tudo por dentro. É preciso uma mente que realmente gosta de decifrar sistemas, né? De conectar pontos que estão a séculos de distância. É quase um trabalho de detetive para acompanhar uma trama com tantas camadas. Sem dúvida. É uma habilidade de análise, de síntese de um volume enorme de informação. É fascinante ver como a mente humana se engaja com esse tipo de desafio. Sabe, essa habilidade de mergulhar fundo em sistemas complexos, memorizar muitos detalhes, me lembra muito outro tipo de desafio. O perfil de quem gosta de desvendar uma conspiração como essa, que geralmente é um público mais criativo, analítico, envolvido com leitura, é curiosamente parecido com o perfil necessário para se preparar para grandes provas. É verdade. Seja vestibular, concurso público, carreira militar, OAB, até residência médica. É verdade. Exige o mesmo tipo de foco, de dedicação. A capacidade de absorver e organizar um monte de conteúdo denso. A estratégia para entender a Talma Herrera não é tão diferente da estratégia para dominar o edital de um concurso. E se você que nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, mas voltando a essa teia de conspirações. Se a Talma Herrera quer proteger os antediluvianos, por que as fontes dizem que eles odeiam e caçam infernalistas com tanto fervor? Shaitan, ou Nergal, o fundador dos Baali, não é um dos antediluvianos que eles deveriam proteger? É um paradoxo. É a maior contradição interna da seita e mostra que ela não é um bloco único, sabe? A justificativa oficial é que eles caçam infernalistas porque, na visão da liderança, Nergal é um traidor, um inimigo dos outros antediluvianos. Ah, entendi. Ele é visto como uma força caótica que ameaça o plano maior de um retorno ordenado. No entanto, a Talma Herrera mantém uma fortaleza no mundo espiritual, um reflexo sombrio da primeira cidade, Enoch. E lá dentro, no coração do poder deles, eles guardam 4 caixões que acreditam conter antediluvianos adormecidos. E em um desses caixões está gravado o nome Nergal. Isso não faz o menor sentido. Como uma organização pode ser ao mesmo tempo a guardiã de um antediluviano e a principal força de caça aos seguidores dele? O material sugere que isso é resultado de uma guerra civil ideológica e silenciosa dentro da seita. Existem facções. A mais proeminente é a Ordem de Moloch. Ordem de Moloch. Isso, um grupo formado por descendentes de outro Baali antigo, um que se rebelou contra Nergal. Essa ordem é dedicada a destruir todos os infernalistas, sem exceção, incluindo os que estão ligados à própria Talma Herrera. É uma organização em guerra consigo mesma. Exatamente. A mão direita não sabe, ou finge que não sabe, o que a esquerda está fazendo. A história deles está ligada ao infernalismo que eles publicamente abominam. É uma hipocrisia em escala cósmica. Para finalizar, o material conecta tudo isso de volta a Chorazem e, surpreendentemente, a um outro clã, os La Sombra. Como essas peças finais se encaixam? Sim.
A análise termina com revelações cruciais que amarram tudo. Primeiro, a cidade de Chorazin, hoje, no mundo físico, é protegida por um grupo de magos infernalistas imortais, os Bene Ester, que servem aos Baali. Certo. Eles guardam a biblioteca lendária que contém os tomos mais poderosos e proibidos sobre infernalismo, uma fortaleza de conhecimento sombrio. E o poder deles tem uma fonte específica, né? Exato. E não é um inferno tradicional de fogo e enxofre. O poder desses magos vem de um lugar de escuridão pura, um vazio senciente chamado de O Abismo. O abismo? E a revelação final é sobre uma cidade subterrânea secreta que existe sob as ruínas de Chorazin. A entrada para essa cidade não está no nosso mundo. Ela está no submundo, o mundo dos mortos, num nível tão profundo que se conecta diretamente com esse mesmo abismo. E quem poderia abrir uma passagem assim? Alguém tenha poder sobre o mundo dos mortos e também sobre o abismo? Espera aí, e só terrivelmente familiar. A gente está falando de um clã específico, não é? Exatamente. Alguém que seja, ao mesmo tempo, um necromante poderoso e um mestre do abismo. As fontes deixam claro, apenas um La Sombra possui o conjunto de habilidades necessário para desvendar o segredo final de Chorazin e abrir esse portão. Incrível. Então, o que começou com a maldição de um clã se revelou uma conspiração de milênios, com uma sociedade secreta manipulando as maiores facções de vampiros. E no centro de tudo, uma conexão direta entre o infernalismo, o mundo dos mortos e os poderes sombrios do clã La Sombra. O que nos deixa com uma última questão para refletir. O material sugere fortemente que o abismo que os infernalistas de Chorazin manipulam e o abismo de onde os La Sombra tiram seu poder são a mesma coisa. A mesma entidade. Se forem, isso significa que um dos clãs fundadores do Sabá, que supostamente lidera a guerra contra os antediluvianos, tem sua fonte de poder diretamente ligada à mesma força que seus maiores inimigos cultuam. O que isso implicaria para o destino do clã e para a guerra final?